Queridos filhos e filhas da igreja, a viúva de Sarepta tinha consciência do pouco que tinha. Sabia que era-lhe impossível alimentar a si mesma e a seu filho com apenas um pouquinho de farinha, um pouco de azeite e um jarro de água. Sabia que era comer, segundo ela mesma disse, e esperar a morte. A comida não dava nem para ela e para o filho, e quanto mais agora, mais um que acabou de chegar, o profeta Elias. Como se não bastasse, no período da primeira leitura, Israel passava por uma grande seca que durou 3 anos. Na falta de chuva ou no acúmulo dela, quem sofre mais? Os pobres ou os ricos? Claro, os pobres. Acabamos de ver isso essa semana em Sorocaba. Naquela época acreditava-se que havia uma divindade chamada Baal, vamos fazer aqui a cruz porque é um nome de demônio, que era o Deus, segundo eles, da fertilidade, que fazia chover e as plantações crescerem. A maioria das pessoas acreditava nesse Deus com letra minúscula e entre aspas e em suas falsas promessas. Muitos resistiam, portanto, em adorar o Deus verdadeiro e seguiam aquele modismo de adorar o que a maioria adorava, ou seja, um ídolo. O profeta Elias denunciou essa mentira. E por isso hoje, na primeira leitura, ele está foragido na cidade de Sarepta, na casa dessa viúva, porque ele está fugindo da fúria do rei Acabe, que quer matá-lo. Então aqui nós já temos nossa primeira lição de hoje. E qual é? Os ídolos sempre prometem mais do que podem fazer e nos dar. Tomem cuidado com os ídolos. Quais são nossos ídolos? Em quem nós temos confiado? Todas as vezes que você se fia demais em algum ídolo, Deus permite que ele se espatife, que se quebre em 1000 pedaços a seus pés, para que você acorde e adore o Deus verdadeiro. Este ídolo, filho e filha, pode ser a sua carreira, pode ser a sua empresa, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu corpo magro e sarado, pode ser a sua saúde, e geralmente, quase sempre, é alguma pessoa a qual você se agarrou, a qual você se apegou e passou a colocá-la no lugar de Deus, e Deus permitiu que essa pessoa te deixasse na mão, para que você aprendesse que ídolos sempre se quebram. Uma coisa que tenho ouvido nesses anos todos, e não só ouvido e visto, para todos vocês, e principalmente para as mulheres aqui presentes: se um dia, querida mulher, você tiver que escolher entre um homem e a Eucaristia, não tenha dúvida, fique com Jesus. Quantos católicos e católicas abrem mão da Eucaristia por causa de homem? Por causa de homem. O que acontece no final? O ídolo se espatifa e você se quebra em 1000 pedaços. Para quê? Para que você se volte para Deus. O venerável arcebispo Fultouchin dizia: Deus permite às vezes que os corações se partam, porque é a única forma que Ele encontra de poder entrar. Quantos dos senhores e senhoras tiveram o coração partido? Por quê? Trocaram a Eucaristia por homem ou por mulher. Não cometa essa bobagem. São ídolos. E ídolos sempre prometem mais do que podem nos dar. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, portanto o Novo Testamento, vemos que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que oferecer sacrifícios em expiação dos pecados dos povos todos os anos,
Portanto, o sacrifício, disse o autor, tinha que ser repetido muitas vezes. A vítima oferecida não era o sacerdote, claro, era uma substituta, um boi ou um cordeiro. Já Jesus, novo e eterno sacerdote, oferece a si mesmo como vítima e de uma vez por todas. Este sacrifício redentor de Cristo não é repetido, mas é perpetuado no santo altar em cada santa missa. Jesus se deu por inteiro a nós e de uma vez por todas, de tal forma que Jesus é o único que consegue ser 3 em 1. E o que eu quero dizer com 3 em 1? Jesus é no sacrifício ao mesmo tempo sacerdote, vítima e altar. Que interessante, só Jesus consegue fazer esse milagre. Ele é sacerdote, ele é a vítima, ele é o altar, ele é. Caríssimos, não sei se já pararam para pensar, só existe um sacerdote, Jesus. Só existe um sacerdote verdadeiro, Jesus. E quem sou eu? Sacerdote no sacerdócio de Jesus. Porque o verdadeiro, sumo e eterno sacerdote é Jesus. E que bonito, esse sacerdote colocou-se como vítima e se deu por inteiro, não pela metade, a nós. Por quê? Porque é muito mais fácil dar coisas do que dar a si. Já parou para pensar nisso? Que é mais fácil dar presentes, dinheiro e esmola do que se dar, né? Dar-se é para os grandes, dar coisas é mais fácil, é para os pequenos. Por isso quero propor a vocês uma segunda pergunta. Quem aqui de vez em quando gosta de comer um lanchinho? Quem gosta de lanche? Gosta de lanche? É de vez em quando, né? Não pode ir muito que o colesterol vai lá nas alturas. Você também? Tá bom. Tá. Você já deve ter comido ou visto um lanche chamado Cheese-Egg. Cheese em inglês, queijo. Egg em inglês, ovo. Me ajude a fazer a receita. O que vai num Cheese-Egg além dos pães, claro? Vamos lá, o que vai? Maionese, gostoso, gosto. O que mais? Ketchup, tá bom. O que mais? Isso aqui é tudo trivial, isso daí é secundário. Pode ser que tenha, pode ser que não. Você pode pôr, você pode tirar. Mas o que não pode faltar? Hambúrguer. O que mais? Um cheddarzinho, né? Eu não gosto, mas a turma põe cheddar. Tá faltando ingrediente aí. Ovo, uai. Aí eu te pergunto, num Cheese-Egg, quem se doou mais, o boi ou a galinha? A galinha colaborou, deu o ovo, mas o boi deu a vida. Se o boi não tivesse morrido, você não tinha Cheese-Egg, concorda comigo? Para comer um lanche, o boi tem que se oferecer. O boi se entregou por inteiro, a galinha falou, vou colaborar. Não é? Aí você fala assim, o padre está doido. Não estou. Vou te explicar, quer dizer, já sou um pouco, mas vou te explicar. Nessa vida, você sempre vai encontrar 2 tipos de pessoas. As do tipo galinha, que se envolve, mas não se envolve muito. Que se entrega, mas não se entrega muito. Que namora, mas não casa, não assume. Né? E você vai encontrar a do tipo boi. Qual que é a do tipo boi? Daquela que se dá por inteiro, daquela que se imola, daquela que se entrega, daquela que dá a vida para salvar a família, daquela que dá a vida pelos filhos, daquela que dá a vida pelo marido, daquela que dá a vida pela esposa. Que tipo de pessoa é você? A que se entrega pela metade ou a que se entrega por inteiro? Jesus se entregou por inteiro a nós na Santa Cruz e não se deu pela metade. Nada é pequeno quando se oferece com muito amor. A viúva do Evangelho, que dá tudo que tem a Deus, interessante, né? Diz a palavra que ela deu, quantas moedas? Ela deu 2 moedas.
E como foi que ela deu essas 2 moedas sem chamar a atenção? Ela não sabia que Jesus estava observando, mas ela agiu naturalmente com generosidade, sem aparecer. Essa semana o Papa Francisco pediu para nós católicos, talvez muitos de vocês não viram, então eu vou transmitir a mensagem dele. O Papa falou: católicos, hajam em silêncio fazendo bem gratuitamente. Disse o Papa: peçamos ao Senhor que não nos cansemos de seguir esse caminho, de rejeitar essa religião do aparentar, do parecer, do fazer de conta. Façamos o bem em silêncio. Tem uma turma que faz o bem em caridade, mas filma e põe no Instagram. Perdeu tudo, né? Tem aquela que fala: eu vou doar um vitral para a igreja. E, fui eu. Perdeu tudo, né? Fazer o bem com discrição, né? Tem aqueles católicos, se é que podemos chamar eles assim, que vêm à igreja só quando tem serviço. Já viram esses católicos? Vou fazer o comentário, então eu vou à missa, né? Eu vou cantar, então eu vou. Eu vou ser ministro, então eu vou. E depois ou não vai, ou vai em outra paróquia. É errado em outra paróquia? A resposta: não. Mas qual que é a sua paróquia? Onde você dá a sua vida? Onde que você está? É muito estranho essa gente que serve, mas você nunca vê sentada no banco. Não é esquisito? Coroinha, acólito, ministro, músico que não senta no banco, não é católico de verdade. Tem que ser católico para valer, não é? Eu não posso me sentar no banco aí, porque eu sou o padre. Mas quando eu vou nos retiros, eu sento no banco como todo mundo. Eu também preciso beber, né? Não é estranho essa turma que só serve, mas não senta no banco? Esquisitíssimo, né? É a religião da aparência. Aí depois eu boto uma roupa de leitor, uma roupa de coroinha, eu boto uma roupa de ministro, um jaleco, mas nem na minha paróquia eu frequento e nem dou o dízimo nela, dou em outra ainda. É muita cara de pau, você não acha? Então o Senhor está pedindo para nós: chega da religião da aparência. Acólito, coroinha e ministro que eu não vejo sentado no banco só no altar, não é católico de verdade. Ainda não é. Pode ser até ministro, mas ainda não é. Tem que sentar no banco também, filhinhos. Também, filhinhos. Agora veja que interessante, de acordo com o Evangelho, desculpe eu insistir na pergunta, mas é para o seu bem. A viúva tinha quantas moedas? Que não valiam quase nada, disse Jesus. Então, pense comigo, a viúva poderia pensar assim: eu tenho 2 moedas que não valem quase nada, é tudo que eu tenho e meu filho está sem leite. Então, se ela pensasse assim, vou dar uma, já é muita coisa, ela já não tem nada, e a outra eu guardo, Deus vai entender. Eu te pergunto, Deus entenderia sim ou não? Mas é lógico, é claro, mas ela é tão generosa que ela fala assim, é de emocionar a gente: eu vou dar tudo, porque quando eu sair por aquela porta, Deus proverá. Nossa Senhora, eu não estou nesse grau não de confiança, viu? Sou pecador, não estou nesse grau. Tomara que eu esteja um dia. Olha o grau dessa mulher. Deus proverá. Por que ela dá tudo? Porque no amor é tudo ou nada. Se for para se entregar pela metade, nem começa. Se você está namorando essa garota, esse rapaz, e não vai dar a sua vida por ele para ela, nem começa. Termina que é mais bonito. Vai ficar em cima do muro, termina que é mais bonito. Não vai assumir esse relacionamento, termina que é mais bonito. Porque no amor é tudo ou nada. O homem tradicionalmente se casa de preto. Essa roupa aqui, ó. Casa de preto, porque naquele dia ele morre para todas as mulheres para viver para uma só. Homem de verdade não é aquele que pega todas. Isso é galinha. Já disse que ela só entra com o ovo. Homem de verdade é aquele que abre mão de todas por causa de uma e honra ela até o final no sacramento do matrimônio. Você só tem o direito de tirar a roupa de uma mulher depois que você tirou o véu do rosto dela no santo altar. Antes disso é delito
Pecado grave. Então, caríssimos, é isso que o Senhor está falando para nós. No amor é tudo ou nada. Por isso ela dá tudo. Porque ela ama generosamente. Porque ela ama por inteiro. Se você for casar com alguém e a pessoa fala assim: querida, estamos prontos para casar, 60% do meu coração é teu. Ah, tô fora. Que isso? Né? E os outros? De jeito nenhum. A viúva também nos recorda o gesto de amor de Deus, que nos deu tudo. Porque nos diz São Paulo, na carta aos Coríntios: Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, não guardou nada para si. Não sei se você sacou, mas o primeiro que nos deu as 2 moedas, ou seja, tudo, foi Deus. Foi Jesus Cristo na Santa Cruz. Porque uma só gota do sangue dele já nos salvaria. Mas ele quis derramar tudinho. E quando acabou o sangue, derramou água. Porque, como dizia Santo Agostinho, qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida. E agora nós podemos terminar. Temos aqui um pote. Esse pote na minha casa era conhecido como Tupperware. E você perguntar, por que chama Tupperware? A pessoa responde, porque tapa. Mas não é, né? Então, na verdade, o nome dele correto é pote. Quando você chama um produto pela marca, por exemplo, um Bombril, um Comfort, você está trocando o nome do produto pela marca, chama metonímia em português, né? Por que esse daqui a turma chama de Tupperware? Não é. O nome correto desse daqui, se você não quiser falar pote, é muito difícil, é Tupperware. É muito fresco. Porque quem criou esse negócio aqui, em 1946, foi um cara norte-americano chamado Earl Tupper. E aí, para homenagear ele, ficou Tupperware. Porque foi o Tupper que fez. Sabia disso? Ele inventou um produto que fechava hermeticamente para a mulherada ficar contente, que conservava o alimento por mais tempo. Aí você fala, o padre está mais doido que o normal. Vou te explicar. Eu sou filho de mineiro. Meu pai era de Moriaé. Na cultura mineira, quanto mais na roça você vai, eles têm um costume interessante. Quando eles fazem uma comida, eles levam um pouquinho para você num pote e te entregam o Tupperware. Mas depois, quando você termina de comer, você lava, claro. E depois que você lava, você nunca devolve vazio. Ou você devolve com um pouco de pão de queijo, né? Ou quem sabe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Ou então um arroz doce. Mas você nunca devolve o pote vazio, que isso é falta de educação. Hoje a turma está tão mal educada que devolve o pote sujo. Não é verdade? Já aconteceu com você? O que eu quero dizer aqui? Que os mineiros nos ensinam a gratuidade, a generosidade. Se alguém te deu, você é grato, você retribui, você tem um coração generoso, né? E ao mesmo tempo, eles nos ensinam o seguinte: que Deus nunca deixa a nossa vasilha vazia. Se você dá seu pote, sua vida para Deus, Ele é educado, Ele é generoso, Ele paga bem, Ele sempre devolve o pote mais cheio do que quando você entregou. Isso é tão verdade que a jarra da menina lá nunca mais esvaziou, né? Nunca mais. Enquanto teve seca 3 anos, a jarra não esvaziou. O que significa isso? Não tenham medo de ser generosos. Não tenham medo de se entregar e de amar sem medida a Deus e aos irmãos. Não tenham medo. Dê sempre o pote caprichado. Deus devolve mais rico e mais bonito do que quando você o entregou.
Mas talvez você pode estar pensando assim: padre, mas e se eu amar, fizer o bem, me entregar, e a outra pessoa não me amar de volta e não me der valor? Aí eu te respondo: não tem problema, porque quem ama nunca perde. Perdeu quem não amou. Quem não ama está sempre com o pote sujo e vazio. Quem ama está sempre com o pote cheio, porque Deus não deixa essa vasilha se esvaziar. E que a nossa vasilha nunca se esvazie da graça, da unção e do poder de Deus. Que nunca nos falte o necessário. E eu profetizo como padre, que a tua jarra de azeite não se esvazie. Que o teu pote de farinha esteja sempre cheio. E que você não tenha medo de ser generoso e de amar sem medida. Assim seja. Amém. Uma dica, né? Se quando você for na casa da sua mãe, você que é casado e casado, almoçar e fizer a marmita, né, e levar para casa, cuidado com o Tupperware. Porque se você não devolver o Tupperware de uma mulher, você pode dar início à Terceira Guerra Mundial.